Olá, eu sou a Gi Vieira, seja muito bem-vinda. Vamos à leitura do signo de Leão. Vamos lá, Leão. Lembrando que é uma leitura coletiva, pegue aquilo que fizer sentido para você. O resto solta para o universo, deixa para o coleguinha, tá bom, meu amor? E vamos lá. Qual é a mensagem que vem para Leão? Bora, Leão. Ô, Leão, vamos embora. O que acontece aqui? Eu vejo que tem duas pessoas aí, né? Primeiro, a gente pode estar falando de um casal, né? O casal e a lua no meio desse casal. Primeira coisa muito clara, né? A gente está faltando algum tipo de comunicação com esse casal, tá? Eu vejo alguém aqui repensando sobre o relacionamento, tá? É aquele dia assim que ou você ou a outra pessoa está aqui repensando sobre esse relacionamento, tá? Eu vejo pessoas aqui que estão sendo emocionalmente afetadas, tá? Aqui a gente fala do melancolia, né? Algum tipo de melancolia, algum tipo de saudade para alguns de alguém, tá? Então aqui, esse homem e essa mulher, a gente pode estar falando de você com saudade do pai, da mãe, tá? Aquele dia melancólico, tá? Para alguns aqui. Para outros a gente está falando de um casal que precisa conversar mais, tá? As emoções aí precisa ter um diálogo aqui com esse casal. O emocional ali precisa de equilíbrio. O masculino e feminino sagrado, né? Masculino e feminino. Precisa entrar em equilíbrio aqui. O que é o masculino e feminino, né? Vamos lá. O masculino, todos nós temos o lado masculino e o lado feminino. O lado feminino, o lado da intuição, o lado, né, mais sensível, vamos dizer assim. O lado masculino, mais o lado da ação, dos pensamentos, né? Então aqui tem que equilibrar isso aí, tá? O emocional e o racional. Pede aqui para vocês um equilíbrio do racional e do emocional aqui. Alguma coisa vai te fazer ficar pensando demais aqui nessa terça-feira. Como eu te falei, para alguns é saudade, para outros é um relacionamento. Saudade das. Vamos lá. Uma época muito propícia a isso, né, gente? Saudade das pessoas que não estão mais aqui, mamãe, papai, tio, avózinha, né? Aquela pessoa que eu amo, mas que não está mais comigo, tá? E para outros aqui, a gente está falando de pessoas que
estão encarnadas, estão presentes nessa vida, mas que não estão tendo, estão tendo algum tipo de dificuldade para manter contato, para manter diálogo, tá? Ah, tá. Tem um desgaste aqui desse relacionamento, desse elo, para alguns aqui por causa de filhos, tá? Ai, não é fácil. Vamos lá, tem coisa que tem que prestar atenção. É alerta, tá, gente? E alerta não é para ninguém ficar. Ai, é coisa ruim, não. Alerta é para alertar para que a coisa não aconteça. Certo? É para isso que serve o alerta. Tá bom, meu amor? E aqui vem pedindo para vocês prestarem atenção. Tem um perigo perto de uma criança, tá? Tem alguma criança aqui nessa terça-feira passando algum tipo de perigo, tá? Essa criança ela pode cair, ela pode se machucar, ela pode se ralar, ela pode bater a cabeça, ela pode abrir o joelho, ela pode quebrar o bracinho. Então prestem atenção nessa criança, porque tem um perigo aqui, né, de, primeiro, coisas ruins acontecendo materialmente falando no corpinho da criança aí, tá? Tá? Coisas, né? Criança corre, brinca, pula, graças a Deus, né? Pode aí estar tendo algum tipo de dodói, né? Porque o rato ele fala de doença, o rato ele vem falando de desgaste, tá? Físico dessa criança, e tem o lado emocional aqui também, tá? Porque aquela lua ali, ela tá me falando que emocionalmente essa criança ela pode estar sentindo a falta de uma figura paterna ou uma figura materna, tá? Porque eu tenho o urso no centro do jogo, tá? Ou uma figura paterna ou uma figura materna, que essa criança está sentindo falta, essa criança pensa, possivelmente é a figura paterna, ou é a figura masculina, ou é o vô, ou é o pai, ou é o tio que ela ama tanto, tá? Então prestem atenção aqui, porque os pensamentos dessa criança estão nesse homem, nessa figura masculina. E isso pode causar aqui, né, um certo desconforto para essa criança, emocional, psicológico, na saúde dessa criança, tá? Gente, às vezes, presta atenção, que às vezes a criança tá rebelde, tá revoltada, né, e tu já não sabe mais o que fazer. É emocional, gente, emocional. Conversa com a criança, o que que tá acontecendo, por que que tu tá assim, tá sentindo falta do quê? Tá sentindo falta do papai? Tá sentindo falta do vozinho? O que que houve? É diálogo, é abertura, gente. A gente tem que conhecer os filhos da gente, sendo pequenos ou sendo adolescentes, a gente tem que conhecer os filhos da gente. E essas doenças emocionais, mentais, emocionais, é o que mais afeta a população hoje em dia. É o estresse, as pessoas ficam, né, com depressão, melancólicas, depressivas. Isso afeta o ser humano. Sendo ele criança, criança fica mais suscetível ainda e a gente não sabe conversar, tratar, né? Então aqui conversa, tá? Tem um perigo. Ai, cheguei a me afogar. Aqui que essa criança não tá conseguindo falar, externar, botar pra fora, tá? Então, conversa aí com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho,
certo? Aqui também, para alguns é muito comum isso acontecer agora nessa época de Natal, gente, tá? As lembranças aqui, né, acontecendo, essa melancolia que eu tô falando, saudade, né? Saudade, melancolia de ficar pensando quando eu era pequena tinha mãe, né? Porque quando era assim, quando era, né? Agora não é mais. Entende? Então, prestem atenção, tá? Nessa criança aí, ou em vocês, na criança interior de vocês aqui. Você é mãe que recebeu uma linda flor do céu para cultivar o jardim da terra. Mantenha sua mente ligada ao Pai Celestial, ao Pai Celeste, que ele se sustentará sempre em tuas lutas. Olhe para o seu filho com carinho, pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas e pense nos milagres de. Ai, meu Deus do céu, coisa linda. Pense nos milagres de pequeninos que não encontram ninguém que com eles tivesse o carinho de mãe. Seja paciente com seu filho. Eu estou falando que tem filho envolvido aqui, seja do coração, seja de sangue. Paciência, essa criança, esse adolescente, esse filho, essa filha, está passando por algum problema emocional ou até mesmo físico aqui, e você vai ter que ter paciência. Ah, correu lá, se estrepou, caiu, quebrou o braço. É criança, gente, é criança, tem que estar sempre em cima, tem que estar sempre falando, tem que estar sempre orientando. É criança, tenha paciência com teu filho, dê amor, tá? Aquário e Virgem, Touro e Aquário, Aquário e Touro. Já passou lá no Magia das Cartas com Tiveira, tem vídeo lá de 2026 para vocês. E tá bom demais, hein? Até amanhã.